E aí pessoal, beleza? Todo mundo perguntou aí no canal. Acho que a pergunta mais frequente que teve foi como fazer a massinha de fubá e trigo para pescaria de serra, para pegar piau, pacu, piampara, matrinchã, pacu-caranha, tambaqui. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que é feito, como que se faz essa massinha, os ingredientes, o modo de preparar, como fazer as bolinhas, a parte da fervura. Vamos tentar fazer o passo a passo para deixar bem claro para vocês, beleza? Bora lá. Vai dar um pouquinho de sombra aqui em função do local que a gente está, mas dá para vocês entenderem. A gente usa aqui o fubá, é aquele fubá mimoso, fubá de milho. Tem que ser aquele fininho mesmo, tá? E também trigo. Esse trigo tradicional que é utilizado para poder fazer pão, bolo, esse trigo de padaria. Então, basicamente, esses dois ingredientes, e a gente também vai usar água para poder chegar no ponto para transformar isso numa massa, ok? Então, basicamente, a proporção que a gente utiliza de trigo e fubá é 50% para cada. Claro que não precisa ser exatamente igual, né? Não precisa usar uma balança para fazer o negócio preciso. Pode ser no olho mesmo. Se por acaso der 55 para um, 45 para o outro, não é isso que vai fazer a diferença. Então põe aqui o trigo. A quantidade vai depender de quanto tempo você vai pescar, se o local tem muita ação de peixe pequeno, porque aqui na nossa região o que acontece muito é tem muito piauzinho três pinta, uns pacuzinho pequeno, e isso rouba muita isca. Aí tem que fazer uma quantidade maior, exatamente para poder passar o dia todo. Então aqui nós colocamos já o trigo e agora a gente vai colocar o fubá. 50% de cada. E de novo, é uma estimativa, né? Não vai acertar 500 gramas para um, 500 gramas para o outro, é muito difícil. Mas dá para ter uma noção e se por acaso um ficar com 45%, o outro com 55%, isso não vai atrapalhar não. Feito isso, tem que misturar bem, né, para deixar a massa homogênea. É muito importante deixar a massa homogênea antes de colocar água, né, para você ter mais consistência na hora de fazer a massa. Então aqui a gente está misturando bem, exatamente para deixar o trigo e o fubá bem misturados aqui dentro e dar uma massa só. Então a gente já colocou 50% de trigo, 50% de fubá, misturamos bem a massa, tá? E agora o próximo passo é a gente colocar um pouco de água. E aqui tem que ir colocando aos poucos. Se colocar muita água de uma vez, aí dá aquela meleca na massa e não vai adiantar nada. E aí vem com a mão e vai apertando. E aí ela vai começando a virar uma massa mais consistente. Aí ó, jogou um pouco de água, vai apertando. Aí ela já vai dando a aparência de uma massa já. E o segredo é não colocar muita água de uma vez. Coloca aos poucos e de acordo com a massa você vai vendo a necessidade de colocar mais água ou não. Tem que ser uma massa firme. Se colocar muita água para dar aquela meleca, aí não vai adiantar. Depois você não consegue fazer as massinhas, né? As bolinhas para poder pescar. E se conseguir fazer as bolinhas, ela ainda fica fraca. Não vai ficar consistente, vai ficar muito mole. Então vai pondo água aos poucos. Ó, já tá dando uma massa, mas não é em todo o montante que tá nessa vasilha, ó. Então aqui ainda precisa um pouco mais de água. Aí a gente vai ir colocando. Põe mais um pouquinho de água. Vai apertando a parte que falta. Virar uma liga. E aí vai. E vai apertando até virar uma massa.
Aí, pessoal, você vai colocando água, vai apertando a massa até conseguir fazer a liga. Ó, já deu uma aparência de massa, tipo uma massa de pão de queijo, uma massa de pão. Ela vai ficar consistente. Então aqui, ó, ela tá firme, tá no ponto bom. Se colocar muita água, ela vira uma meleca. Aí pode colocar mais trigo, mais fubá na mesma proporção, até colocar a massa no ponto. E aqui ainda é bom dar mais uma amassada para ela poder ficar bem consistente. Então a gente aperta ela bastante no fundo da vasilha para ela poder ficar uma massa firme, para a gente poder fazer as bolinhas, depois cozinhar. E dessa forma ela fica consistente, não sai fácil do anzol. E ao mesmo ponto também não vai ficar uma massa dura que você vai perder puxada porque não está conseguindo fisgar o peixe. Aqui tá limpinho, acho que aqui fica melhor para vocês terem uma noção. Aí, ó. A gente vai apertando a massa para ela poder ficar bastante consistente. Pronto. Quanto mais apertar, melhor fica. E ó. Ficando uma massa muito boa para poder utilizar. Aí, pessoal, depois de ter amassado, ela fica uma massa bastante consistente. Pronta para a gente poder fazer as bolinhas. O tamanho das bolinhas que vocês vão ver vai depender muito da espécie que está sendo pescada. Piau e pacu, nós usamos bolinhas pequenas. Bolinhas menores do que uma bolinha de gude. Agora, se for fazer uma pescaria de matrinchã, pacu-caranha, por exemplo, aí precisa ser uma bolinha maior. Uma bolinha aí com 1 centímetro de diâmetro, 1,5 centímetros. Agora, para piau, piampara, pacu, a gente usa bolinhas aí de 8 milímetros, 7 milímetros de diâmetro, porque essas espécies como o pacu, piau, piampara, tem a boquinha pequena. E o piau, piampara, ele é um peixe roedor. Então, se você não colocar uma bolinha pequena, ele fica ali tentando comer a bolinha, vai riçando, vai roendo, leva a isca embora e você não pega, tá? Vamos fazer as bolinhas aqui para vocês verem como que fica. Vamos fazer as bolinhas aqui agora para vocês verem como que fica. Ó, para poder fazer a bolinha, é recomendado que a gente coloque um pouquinho de fubá no recipiente, porque senão você vai colocando as bolinhas uma em cima da outra e elas vão grudando. Então esse pouquinho de fubá aqui vai evitar com que as bolinhas grudem uma na outra, ok? Vamos lá. Aí, pessoal, ó, já enrolei aqui algumas bolinhas. Agora mostrar para vocês o passo a passo. É muito simples, ó. Depois que a massa está pronta, bastante consistente, você tira os pedaços, enrola um pouquinho na mão, né, para poder ficar no formato de uma bolinha. E aí vai colocando no recipiente. Para quem já está mais acostumado, dá para fazer 2 bolinhas de uma vez só. Você põe na palma da mão, esfrega. Não tem segredo. É bom que ela fica lisinha, porque aí a chance dela soltar no anzol é basicamente zero. O que é lisinha? Eu vou mostrar para vocês aqui. Aí, ó. Ela fica uniforme. Não fica partida. Ó. Agora, se você não enrolar direito, faz só um pouquinho, ela fica um pouco quebradiça. Então, o ideal é que enrole até ela ficar uniforme. Então, não tem erro. Feito isso daqui, é só a gente fazer as bolinhas
e depois a gente vai para a etapa da fervura, ok? Ó, se não enrolar direito, às vezes ela começa a querer quebrar. Isso. Então tem que aperta bem para poder ficar uma bolinha consistente. Ó. E aí, como eu tinha falado, tem que deixar o fubazinho, porque você vai jogando as bolinhas aqui dentro e esse pouco de fubá que fica no fundo da vasilha evita com que as bolinhas fiquem pregadas uma na outra. Então agora a gente vai enrolar todas as bolinhas e depois nós vamos para o próximo passo. Aqui, pessoal, duas dicas importantes. Só coloca a bolinha quando a água estiver fervendo, igual tá aqui agora. Se não estiver fervendo e você colocar a bolinha antes, ela vai perder consistência e não vai ficar legal. E a outra dica importante é usar uma panela com a boca maior. Se for uma panela de boca menor, tipo um caneco, alguma coisa assim, ela vai dar uma espuma, tipo um leite quando tá fervendo, e vai jogar isso para fora e vai sujar o fogão tudo, tá? Então depois que a água estiver fervendo, a gente pega a bolinha e joga ela aqui dentro. Tomar cuidado aí para não queimar, né? Se o trem descer de uma vez aí, vai espirrar água quente para tudo que é lado. Outra dica importante, depois que colocar a bolinha no fogo, deixa passar uns 30, 40 segundos, aí você pega uma colher e passa no fundo, porque algumas costumam pregar no fundo da panela. Passou uma vez, não é necessário passar outra. O tempo de fervura, né, isso depende um pouco da consistência da massa. Se for uma massa mais firme, de 3 a 4 minutos já é suficiente. Se fizer a massinha com a massa mais mole, né, com uma consistência mais fraca, aquela massinha mais úmida, mais molhada, você vai precisar aí talvez de 5 a 7 minutos para poder chegar no ponto. O que a gente faz para poder saber se está no ponto? Pega uma bolinha, tá? E aí a gente deixa ela caindo numa água fria. Caindo numa água fria, porque depois que ela esfriar, você vai ver de fato qual que vai ser a consistência dela, a dureza com que essa bolinha vai ficar. Aí, ó, essa daqui, por exemplo, tem um pouco mais de 1 minuto, ela ainda tá mole, tá macia demais. E aí ela pode quebrar, pode sair do anzol. Então a gente precisa deixar por mais tempo fervendo. E aí vamos esperar um pouquinho agora. Aí, pessoal, já tá chegando no ponto. Então agora a gente pega uma para poder fazer um teste aqui para ver como que tá a consistência dela. Deixa cair na água fria. E aí você vai apertando ela e vai sentindo a consistência. Agora já tá perfeita. A gente aperta ela, vê que ela tá mais firme, tá igual uma borrachinha já. E aí é o ponto ideal. Vocês vão perceber em casa, vocês vão ver que a massa tá consistente, tá firme, parece uma borracha, ó. Ela chega a quicar. Tá no ponto excelente. Desliga. E agora a gente vai tirar o excesso de água. Tomar cuidado aqui para não queimar a mão, né? Que agora a gente vai tirar o excesso de água. Tem que tomar muito cuidado para não queimar a mão. Tiramos a água quente. E agora pode deixar cair uma água fria em cima dela. O que a gente percebeu com o tempo é que se você faz o processo de resfriamento da massinha mais rápido, tira a água quente e joga uma água fria por cima, ela cria uma consistência ainda melhor. Depois de feito esse processo de resfriamento, drena toda a água
E aí basicamente a gente vai para a etapa final agora. Aí pessoal, drenamos toda a água. Bolinhas estão aí praticamente prontas. E agora vem uma outra dica importante. Na hora de guardar, precisa deixar numa sacolinha ou num recipiente fechado e que seja um plástico, tá? Se você deixar ela aberta, se você guarda ela, por exemplo, nesse recipiente sem tampa, aberto, ela vai perder a umidade, ela vai secar e a bolinha com 2 dias ela fica dura, tá? Se você deixar essa bolinha na sacola e fechada, você vai ter isca aí para pescar 3, 4, 5 dias sem problema algum. Mas tem que deixar fechado para não perder a umidade e não ressecar. Acabamos de colocar as bolinhas numa sacolinha plástica, depois de ter drenado, ter tirado toda a água. E agora a gente joga um pouquinho de fubá, mas é um pouco, viu? Não vai colocar muita coisa não. O objetivo desse fubá é basicamente não deixar com que as bolinhas grudem uma na outra, tá? Depois que você joga o fubazinho, você fecha aqui com as 2 mãos e dá uma mexida só para poder misturar bem. E aí basicamente tudo certo. Depois de ter misturado bem, vocês vão ver aí que ela fica com fubazinho em cima. Ela ainda está um pouco úmida, né? Porque quando você faz a drenagem você não seca 100%. Mas aí você deixa a sacolinha aberta aí por 30, 40 minutos, que ela vai ficar com a aparência mais seca. E aí depois é só fechar a sacolinha, deixa guardado na geladeira, quando for pescar tira, leva para o rio. Se por acaso tiver sobrado alguma massinha, você volta, guarda ela na geladeira. E o mais importante, sempre a sacolinha fechada. Se não ficar fechado, ela vai ressecar facilmente. E mais uma vez, o que a gente pega com essas massinhas? Pacu caranha, tambaqui, piau três pinta, piau branco, matrinchã, piau verdadeiro, piampara, tudo entra super bem, beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Basicamente, 90% dos peixes que vocês têm visto aí no nosso canal em pescarias de serva, eles foram capturados com essa isca, tá bom? Valeu, turma, um forte abraço e bora pescar!